Oi, quinto ano. Olha eu aqui de novo. Vamos para a geografia. Para eu situar para vocês, esse assunto, nós ainda estamos falando geografia, página 11, tá? Nesse assunto, nós ainda estamos falando das paisagens do nosso estado, principalmente dos relevos do nosso estado, né? Lá no começo da unidade, apresentou todos os tipos de relevos que a gente tem no estado, tá? É muito importante vocês fazerem as atividades, tá? E aqui a gente passa para as paisagens naturais do nosso estado, tá? Então, logo no começo está falando, né, que as paisagens foram ocupadas e modificadas com o decorrer do tempo e também como qual era o interesse dos seres humanos que ocupavam lá no começo, né, da ocupação do nosso território, né, lá ainda quando era capitania hereditária, quais eram os interesses das pessoas que ocupavam esse espaço, né? Então, as atividades que eram praticadas, que eram e ainda são praticadas nos territórios, vão de acordo com o interesse dos seres humanos que ocupam esses espaços, tá? Então, aqui a gente já começa com uma atividade, né? Para a gente observar as fotos e depois conversar sobre as paisagens naturais do Espírito Santo, tá? Então, ainda estamos falando de relevo, por quê? Porque o relevo é algo natural, não é algo que o ser humano possa modificar. Então, onde eu tenho um planalto, eu não posso transformar esse planalto em planície. O ser humano não consegue fazer isso em um espaço muito, uma área muito grande, né? São pequenos espaços que vão modificando, mas a gente não consegue mudar a natureza ainda, né? É, e eu não acho legal a gente mudar a natureza, então a gente não deve buscar isso, a gente deve buscar se adaptar ao que a natureza nos coloca, né? Então, aqui a gente tem 4 imagens. A gente tem uma plantação de café em Guarapari, e a gente acha que Guarapari é só praia, né? Mas Guarapari também tem área rural, tá? Então a gente tem uma plantação de café em Guarapari. A gente tem uma pecuária leiteira. O que que é pecuária leiteira? Uma criação de vacas, né? E as pessoas retiram o leite para comercializar em Alfredo Chaves. Vista parcial da capital de Vitória, a gente vê ainda um pedacinho da terceira ponte, então vemos algumas rochas, alguns sólidos, né? Então não é um local totalmente plano, cortado por parte do oceano, né? E a Praia das Castanheiras também em Guarapari, ou seja, um litoral, né? A praia a gente sabe que é o litoral, que é onde o continente encontra com o oceano, tá? A gente mora, na maioria de nós, em Vila Velha, mas também temos colegas, inclusive a tia Lani mora em Cariacica, né? Então a pergunta é: no município onde você mora, como estão ocorrendo a ocupação e a modificação na paisagem pelos seres humanos? A forma de ocupação é igual a alguma mostrada nas imagens? Sim, essa resposta é uma resposta pessoal, mas nós podemos confirmar que a Praia das Castanheiras e a Vista Parcial de Vitória é o que parece com o nosso lugar, né? Eu não me lembro de ter ninguém que mora em Vitória da nossa turma. Eu acho que todos nós moramos ou em Vila Velha ou em Cariacica. Então, essas duas imagens aqui representam a ocupação dos nossos municípios, né? Apesar de que Cariacica tem muita área rural, tá? Mas nós não, mesmo tendo área rural, em Cariacica não temos plantações de café significante para a gente dizer que essa é uma forma de ocupar, e também não temos muitas fazendas de gado leiteiro para a gente também afirmar que essa é uma forma de ocupar, né? Então, acho que as formas que mais se parecem são essas duas últimas aqui, ok? Então, assim como história, vamos pausar o vídeo para ir para a próxima página. Aqui nessa página, na página 12 de Geografia do Espírito Santo, a gente vê um assunto muito legal que é sobre a hidrografia.
Hidrografia vem lembra da palavra água, porque tem o começo da palavra que é hidro, né? Hidro remete à água, tá? Então, a gente tem um mapa, vocês podem ver melhor no livro de vocês, né? A gente tem um mapa e nesse mapa mostra pra gente que o estado todo é formado por duas regiões hidrográficas, só duas regiões hidrográficas. O nosso estado é formado só por essas duas regiões. Quais? Região hidrográfica Atlântico Leste e a região hidrográfica Atlântico Sudeste, tá? E aí, em azul no mapa, a gente vê os principais rios que cortam essas duas regiões, tá? A rosinha lá em cima, né, que aqui é o norte, tá? A gente vê a roda dos ventos aqui, ó. A roda dos ventos nos orienta pra gente saber, ó. Aqui sul, espero que dê pra ver minha setinha. Aqui norte, lado de cá leste, lado de lá oeste. Então, nós temos norte aqui, sul aqui, leste pro lado do oceano e oeste pro lado de Minas Gerais, tá? Então, a parte rosa do Espírito Santo, que é lá no extremo norte, lá na pontinha, é a região hidrográfica Atlântico Leste. Já a parte amarelinha do mapa é a região hidrográfica Atlântico Sudeste, tá? Então, consulte a legenda e identifique as regiões hidrográficas nas quais o nosso estado está inserido. E escrevam aí no retângulozinho. No meu livro é verde, não sei se no de vocês é amarelo, tá? E aí, pausando o vídeo pra gente ir pra próxima página. Eu acho que geografia vai ser mais rapidinho, tá? Olha que legal essa página, gente. Ontem mesmo a gente estava falando sobre a foz dos rios, né? E aí aqui ó, a gente tem os principais rios de cada região hidrográfica que a gente pertence, né? Então lá em cima, na página 13 de geografia, a gente tem a foz do rio, uma foto da foz do Rio Doce, né? Que é onde o rio se encontra com o oceano, né? E a foz do Rio Doce é esse encontro do oceano, do rio com o oceano. No caso do Rio Doce, essa foz fica em Linhares. Linhares é no norte do estado, tá lá em cima. E aí, o Rio Doce é o principal rio dessa região hidrográfica, lá da região hidrográfica Atlântico Sudeste, no extremo norte do estado, tá? O Rio Doce, ele nasce em Minas Gerais, tá? E aí é legal a gente lembrar, para quem não lembra, daquele desastre que teve em Mariana e que a gente sentiu aqui no nosso estado, porque atingiu o Rio Doce, né? Todo o detrito que caiu, que foi derramado na barragem, né? Esse detrito de restos de minério, né? Foram jogados, que é o lixo do minério. O detrito é o lixo, né? Do ferro que eles pegaram da terra, que eles mineraram da terra. E aí esses detritos vieram parar todos aqui, porque o rio ele encontra com o oceano justamente em Linhares, que é no nosso estado, né? Então, é legal a gente lembrar desse fato, se vocês quiserem depois a gente pode pesquisar, né? E aí o Rio Doce é o principal rio da região hidrográfica Atlântico Sudeste, tá? Além disso, Linhares é um lugar onde tem uma das maiores lagoas, né? Se eu não me engano, uma das maiores lagoas do Brasil, que é a Lagoa Juparanã, no município de Linhares, com 38 quilômetros de extensão. 38 quilômetros é muita coisa, né? Aí no meio da página a gente tem um criptograma, que é para vocês descobrirem, desvendar, né, o criptograma.
E aí, de acordo com as letras, vocês vão preenchendo aqui embaixo. E aqui embaixo, na região hidrográfica Atlântico Leste, que é a região de quase todo o nosso estado, nós temos o rio principal como o Rio São Mateus, que ele é formado por dois braços grandes, inclusive, tá? A nascente é localizada em Minas Gerais, né? O braço sul com nascente em Itajubinha, também em Minas Gerais, e deságua no litoral norte do nosso estado, tá? Que é em São Mateus, tá bom? Aí a pergunta, né? Qual é o rio mais importante do município onde você mora? Nós falamos dele ontem. Nós falamos dele ontem na aula de ciências, lembra? Vocês escrevam o nome dele aqui, tá? E aí eu vou pausar para poder passar para a próxima página. Gente, essa página aqui, a gente já está caminhando para o fim, né? Essa página aqui é muito legal, por quê? Porque a gente pode observar como que nós podemos usar os rios de forma que a gente se beneficie dessa utilização, né? E aí, principalmente no nosso estado, olha só 4 formas de se beneficiar com a utilização dos rios. Lógico que a gente precisa conversar, por exemplo, sobre a usina hidrelétrica, né? Que precisa muito ser falado sobre a conscientização do uso dessa água, porque quando a gente fala em usina hidrelétrica e água, olha só, a gente tem 2 coisas importantes que a gente precisa usar com consciência e a gente não usa, que é a água doce, né, a água doce dos rios, porque essa usina hidrelétrica lá embaixo do Guandu, ela é instalada no rio, tá? As usinas hidrelétricas, elas não são instaladas no mar, elas são instaladas no rio, tá? Então, e a energia, são 2 coisas que nós precisamos refletir a utilização. Como que nós utilizamos a água doce do nosso planeta e como que a gente utiliza a energia, né? Porque imagina vocês instalar uma usina hidrelétrica no meio do rio. Será que não causou nenhum dano a esse rio ou à natureza em volta do rio? É necessário a gente conversar sobre esse assunto, mas não vai ser agora, tá? Agora a gente só precisa escrever essa forma, essas maneiras da gente se beneficiar com os rios, né? Então a primeira lá é o que produz uma usina hidrelétrica, né? Esse rafting, eu lembro que ontem, eu lembro não, né? Eu me atentei agora, que eu estava lutando para lembrar o nome dessa atividade, desse esporte que a gente faz em rio, né? O nome é rafting, né? Rafting é um tipo de esporte que as pessoas usam para se exercitar e para se divertir, né? Aqui embaixo a gente tem uma usina de tratamento da água em Vitória, então é como essa água chega nas nossas casas, né? Então a Cesan, que é o nosso caso aqui, abastece as nossas caixas de água com a água que vem do rio, né? No nosso caso é o Rio Jucu. E aí essa água passa por essa usina de tratamento, entram nos canos e chegam até a nossa caixa d'água. E, por último, aqui os barcos de pesca na foz do Rio Doce e Linhares, ou seja, é a pesca e o transporte das pessoas, né? Vamos para a última página de geografia. Essa página aqui tá muito fácil, gente. A gente pode conversar junto, mas nós já conversamos sobre esse assunto na aula de ciências ontem, que é como utilizados os nossos rios aqui, de Vila Velha e de Cariacica. Como que eles são utilizados? A gente utiliza eles para lazer, para turismo, para fonte de alimento, que é pesca, né? Para irrigar plantações, para navegar, tem barcos que navegam nos nossos rios aqui em Cariacica e Vila Velha. Tem transporte, barco que transporta pessoas. Tem usina elétrica, hidrelétrica e esporte, tá? Vocês marquem qual vocês acham que a gente faz utilização. Se tiverem dúvida, podem me perguntar ou a gente vai pesquisar junto, tá? E se existe outra maneira,
outra maneira? Tem, tá? Tem, no nosso rio aqui tem. Qual a outra maneira que a gente utiliza o rio, os rios, tá bom? Então, por hoje é só, até daqui a pouco para quem vai estar na live e para quem for assistir esse vídeo depois. É isso aí, força na peruca e vamos que vamos. Beijo grande, gente.